O Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, cumprimentar a Sra. Ministra da Educação, os Srs. Secretários de Estado que a acompanham, os Srs. Deputados. Eu confesso que alterei completamente aqui a ordem das questões que tinha para colocar à Sra. Ministra, em nome do PCP, porque me pareceu que esta última intervenção do Sr. Secretário de Estado levantou aqui algumas dúvidas que julgamos importantíssimo esclarecer. Será então que o Governo, depois de ter apresentado um documento aos sindicatos de professores que não correspondia à versão negociada, que impunha os mecanismos da Lei 12A, portanto, da Lei dos Vínculos, Remunerações e Carreiras, ao Estatuto de Carreira Especial da Docência, depois desse diploma ter sido retirado, ou dessa versão, projeto, anteprojeto, chamemos do que quisermos, ter sido retirado por força, precisamente, da denúncia que foi feita, quer na Assembleia da República, quer fora dela, também pelos sindicatos, e que afinal está-nos o Governo a dizer que, passados estes meses todos de suspense, afinal vai mesmo sair uma versão que não foi negociada e que representa nada mais, nada menos do que a entrada em cunha de um mecanismo absolutamente inaceitável na carreira de professores, porque, Sra. Ministra, se isso for verdade, o que estamos aqui a falar é de uma coisa que se pode resumir a isto. A Sra. Ministra até podia fazer o melhor dos estatutos de carreira para os docentes, porque ninguém lhe vai ter acesso. Porque todos ficarão à porta do estatuto. E, portanto, poderia ter negociado o melhor dos estatutos, o melhor dos mundos para a carreira docente, porque ninguém vai ter acesso à carreira. E todos continuarão ad eternum como professores contratados, sem a progressão, sem a valorização de vida que o ingresso na carreira garante. Portanto, a linguagem que o Sr. Secretário de Estado está a trazer para esta reunião é de veras preocupante, nomeadamente a utilização da terminologia dos mapas de pessoal. Era para perceber se compreendemos bem as palavras, se de facto o que vai ser publicado amanhã é o projeto de diploma que foi rechaçado pelos próprios sindicatos depois da denúncia feita de comportamento absolutamente inaceitável por parte do Governo das negociações, que aliás foi na altura traduzido e foi na altura bastante criticado, não só pelos sindicatos, mas também por diversos dos partidos na Assembleia da República, entre os quais certamente o PCP. Mas se isso a ser verdade, revela bem que aquele diploma, aquele projeto em que já trazia os mapas de pessoal para o Estatuto da Carreira Docente, afinal não tinha sido um engano, que afinal não era um acontecimento casual e que afinal era mesmo uma imposição que o Governo estava a ensaiar a ver se colava. Esse era o medo que na altura se evidenciava e é preciso ficar bem esclarecido. Sra. Ministra, sobre a reorganização das escolas, a Sra. Ministra conhece bem a posição do PCP, julgo eu, não é porque a escondamos, portanto certamente a conhece. Não tendo nenhuma posição de princípio quanto a qualquer tipo de, quanto a uma reorganização que vá no sentido de melhor satisfazer os interesses e as necessidades da população, o que temos é todos os argumentos contra uma reorganização do estilo daquela que a Sra. Ministra está a levar a cabo. Uma reorganização que, afinal de contas, prossegue o essencial da linha política de desmantelamento da escola pública que já vinha da sua antecessora, do Governo que a antecedeu, uma linha de reordenamento que, afinal, dá cobertura a uma linha de destruição da escola pública através, pura e simplesmente, da sua retirada do território, da concentração dos recursos, com custos que a Sra. Ministra ainda não referiu. E é esses custos, precisamente, que o PCP se quer referir. Quais serão os custos humanos destas concentrações? E a Sra. Ministra, com custos humanos, gostava que se referisse aos auxiliares de ação educativa que atualmente estão contratados por via de contratos de emprego e inserção. Neste momento já chegam a 6.500 pessoas nas escolas por via de contratos de emprego e inserção a prestar serviço, que é na realidade, como a Sra. Ministra bem sabe, serviço de auxiliar da ação educativa. O que acontecerá a essas pessoas e o que acontecerá a todos os outros que não estando ainda integrados em nenhuma carreira, ainda não viram abertas quaisquer vagas para concursos. O que acontecerá a esses milhares de pessoas que, pura e simplesmente, vão ver a sua escola desaparecer. Também para professores, qual é o impacto da aprovação desta reorganização no que toca a postos de trabalho de professores, nomeadamente junto de professores que poderão
não ver mais possibilidade de ser contratados ou, a médio prazo, mesmo na diminuição de postos de trabalho de professores. Mas e os outros custos humanos também? Se a Sra. Ministra tem algum levantamento sobre o tempo de deslocação máxima que vai ser, imposto aos estudantes. E a Sra. Ministra usou alguns exemplos há pouco, dizendo que foi muito bem recebida no agrupamento do Cerco. Sra. Ministra, deixe-me dizer-lhe que o PCP nunca é mal recebido em nenhuma escola que visita, e isto também estou certo que a Sra. Ministra não será, porque seria uma injustiça, certamente, a Sra. Ministra da Educação ser mal recebida num estabelecimento de ensino. Mas deixe-me dizer-lhe que também conhecemos muitos outros casos em que, curiosamente, até são aqueles que têm chegado em catadupa à Assembleia da República, certamente também ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que nos evidenciam e nos dão nota de escolas que estão a ser encerradas ou que já foram encerradas na outra operação de encerramento de escolas do anterior Governo e que ainda nem sequer existem, 2 anos depois, as escolas de acolhimento construídas. E escolas que foram encerradas sob promessa de centros educativos que até hoje não existem, alguns deles mesmo já foram cancelados. Termino, Sra. Ministra, com uma última questão que julgo que é da maior importância e que a Sra. Ministra não respondeu. Nada nos garante, Sra. Ministra, a não ser essa sua declaração agora, de que o património que está a passar para a parque escolar é inalienável. Bem pelo contrário, Sra. Ministra, deixe-me que lhe diga que, ao passar o património, qualquer tipo de património, nomeadamente património edificado, para a parque escolar, o que está a fazer é precisamente a garantir que ele é mais facilmente alienável. Bem pelo contrário. Será certamente mais difícil vender um edifício que está sob tutela direta do seu Ministério do que da Parque Escolar EPE. Não tenho a mínima dúvida, pelo simples motivo de ser uma entidade pública empresarial. E, portanto, Sra. Ministra, gostava que nos dissesse qual é o objetivo, mais do que dizer-nos que é inalienável, porque, sinceramente, não julgo que esteja nos planos do Governo vender os próprios edifícios em que funcionam os seus gabinetes, mas gostava de perceber, o PCP gostava de perceber qual é a utilidade da passagem da administração e gestão e tutela dos edifícios onde funcionam os seus próprios gabinetes, as suas próprias estruturas e serviços do seu próprio Ministério, para uma entidade que lhe vai cobrar uma renda, e em que medida é que isso é a racionalização dos custos da administração pública.